Graça e paz a todos, amém? Muito obrigado pela recepção, é um grande privilégio poder estar aqui com vocês, poder participar de um momento também como esse da igreja, esse momento de transição. A gente precisa sempre se lembrar que quando morre um homem de Deus, não morre nenhuma parte de Deus, não é? Nós temos a certeza de que o pastor Afonso, é isso? Está nesse momento celebrando a Deus com vocês em adoração, ok? Porque o céu funciona com adoração. Então todos que vamos para lá, a gente continua adorando, até que a gente possa se encontrar com aqueles que estão aqui, e a gente continue adorando o Cordeiro por toda a eternidade. E é muito bom saber que o Senhor nos presenteia com a presença do Espírito Santo, que tem uma das funções, nos consolar, não é? Ele é o Consolador, não é mesmo? Minha querida irmã, não tem palavra nenhuma que possa ser dita nesse momento que traga consolo, só o Espírito Santo para fazer isso, ok? E Ele faz, louvado seja Deus por isso. Meus queridos e queridas, eu estava essa manhã, eu vou pregar hoje à tarde, lá na igreja do pastor Erasmo. Então eu estava com 2 textos no meu coração, desde ontem, orando. Eu estava com estou com João, capítulo 15, e adivinhe qual é o outro? Salmo 23. Ok, e eu estava orando e pensando, Senhor, ok, eu vou pregar 2 vezes. Aonde é, né? Os textos, para quem que é, para onde é? E eu cheguei aqui pensando, bom, vou falar em João 15. E aí começa o culto, lendo o Salmo 23. Eu falei, ok, Espírito Santo, já entendi. Vamos falar no Salmo 23. Então abra sua Bíblia comigo, Salmo 23. Nós já lemos aqui no início, mas eu quero relê-lo com você. E eu gostaria de pensar um pouco com você a partir desse texto da palavra de Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tem uma tradução que diz assim, nada me falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos orar de novo, feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por estarmos aqui, obrigado pela tua presença entre nós, obrigado por essa parte, Senhor, da tua igreja, do teu corpo, do teu povo, Senhor amado, obrigado pela tua palavra. Espírito Santo, nós te pedimos, o Senhor que inspirou Davi a registrar esse salmo, vem agora e traga iluminação através dele, que possa revelar realidades do teu coração, Pai, para o nosso coração, em nome de Jesus, amém, amém. Davi, todos nós sabemos, ou acredito que a maioria de nós sabemos, antes de ser rei, foi pastor, cuidou de ovelhas, cuidava das ovelhas do seu pai Jessé. E uma das formas que Deus usa no Antigo Testamento para falar a respeito da liderança dele sobre nossas vidas é a figura do pastor. Quando nós lemos o Salmo 23, muitas vezes a gente pode ter essa perspectiva do pastor nesse sentido daquele que está ali cuidando de nós, e isso é uma realidade, uma verdade, mas também tem uma outra perspectiva, que é essa perspectiva de que o pastor é aquele que nos lidera.
Essa é uma figura que Deus usa no Antigo Testamento. Ele diz que ele é o pastor de Israel. Ele diz que ele tirou Davi do meio do pastoreio das ovelhas para torná-lo pastor de Israel, pastor do seu povo. Então essa figura do pastor nas Escrituras é uma figura que, por um lado, expressa para a gente esse cuidado, mas por outro lado também expressa essa perspectiva da liderança, do reconhecimento de que Deus é aquele que está nos direcionando, Deus é aquele que está nos conduzindo. E eu imagino que nesse salmo, Davi, ele tem essa perspectiva. Você sabe que no modelo do pastoreio de ovelhas, o pastor é aquela pessoa que anda e as ovelhas o seguem, as ovelhas vêm atrás dele. Jesus diz que as ovelhas ouvem a sua voz e o seguem, porque ele é o bom pastor. Então, muitas vezes nós temos uma noção da nossa relação com Deus, ou do pastoreio, né? Às vezes eu falo lá na minha igreja, eu brinco lá, eu estou sendo mais boieiro do que pastor, porque eu estou precisando chuchar vocês para vocês andarem, né? E é o contrário, né? Eu tenho que andar e vocês precisam vir para onde eu estou vindo, né? Vir na direção que eu estou vindo, a não ser que eu não esteja indo na direção do bom pastor, aí vocês não façam isso, vocês vão para o outro lado, andam na direção dele. Mas eu quero que você compreenda essa perspectiva, esse ângulo do Salmo 23, ok? Essa manhã, de Deus como o nosso pastor líder, Deus como aquele que está nos direcionando, como aquele que está nos conduzindo. Davi abre o salmo fazendo essa afirmação: o Senhor é o meu pastor. O Antigo Testamento, ele apresenta para nós uma sombra de uma realidade. A realidade está no Novo Testamento. Davi é um dos homens que mais tem percepção do que a sombra de fato representa, de qual é a realidade que aquela sombra está apresentando. Eu não sei se você já percebeu isso, já teve essa experiência. Hoje as coisas são tão diferentes, mas quando eu era pequeno, na infância, a gente brincava muito de fazer sombras com a mão. Quem já brincou disso aqui, fazer sombras com a mão? Ok, algumas pessoas, poucas pessoas até para o tamanho do auditório, ok? É uma brincadeira que a gente tinha, você joga, né, a luz e aí você faz algumas formas com a sua mão e essa forma vai apresentar uma sombra representando alguma coisa. Então a gente fazia uma forma com a mão que quando você olhava para a sombra parecia um coelho, ou parecia algum... Veja, e você olha a sombra e fala, poxa, é um coelho. Mas aí você olha para a realidade e não é um coelho. Percebe? É a mão. Então, a sombra muitas vezes pode não estar apresentando para a gente aquilo que de fato é a realidade. Muitas pessoas viveram a realidade do Antigo Testamento, a sombra do Antigo Testamento, sem compreender a realidade que ela realmente representava. Então, quando Jesus chegou, quando ele entrou na história, João nos diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Não receberam por quê? Porque eles reconheceram a sombra, mas eles não souberam identificar a realidade. Eles olharam para a sombra e eles tiveram uma compreensão da sombra que não expressava de fato qual era a realidade. Mas aí João diz, todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então quando nós lemos Davi afirmando, o Senhor é meu pastor, o Senhor do qual ele está falando, é esse que entrou na história. É aquele que em João capítulo 10 afirma, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Todos que vieram antes de mim são mercenários, são usurpadores, não são os pastores verdadeiros do rebanho. Todos, independentemente de quem tenha vindo antes, o rebanho não pertence a eles, ok? Jesus diz, veja, isso inclui, meus queridos irmãos e irmãs, todos aqueles que serviram a Deus no Antigo Testamento. Todos os profetas, ok? Todos os reis, todos os homens do Antigo Testamento que nós admiramos, Jesus disse, eles não são o pastor, eu sou o pastor.
Então, quando Davi diz, o Senhor é meu pastor, nós precisamos nos lembrar, uma vez que nós temos a realidade, que é o Novo Testamento, de que ele está falando de Jesus, ok? É desse pastor que ele está falando. Ele não está falando de mim, e ele não está falando de qualquer outro que ocupe a função pastoral. Ele está falando do próprio Deus, do próprio Senhor, que vai entrar na história e vai fazer-se um homem, um de nós, para ser o nosso pastor. E o objetivo de Jesus, ao nos pastorear, é nos conduzir, é nos liderar. E para onde é que ele nos lidera? Veja, quando o Senhor é nosso pastor, Davi afirma que nada nos falta. Nada nos falta. Nós estamos seguros nas mãos dele. E aí ele vai dar alguns exemplos para a gente de por onde é que ele nos lidera, por onde é que ele nos conduz. Ele diz, primeiro, que ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então, quando nós seguimos a Jesus como nosso pastor, quando nós deixamos que ele lidere a nossa vida, quando nós ouvimos a sua palavra e nós andamos de conformidade com aquilo que ele nos revela na sua palavra, quando através da presença do Espírito Santo de Deus nós somos conduzidos por ele, nós ouvimos a sua voz e nós o seguimos, ele nos garante aqui que ele vai nos conduzir para um ambiente de descanso. O Senhor é meu pastor, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Não em qualquer lugar, mas em pastos verdejantes. Seguir Jesus nos conduz a uma vida onde nós temos descanso na abundância. Agora, Jesus vai dizer no Novo Testamento que ele é o nosso descanso. Ele é a nossa paz. Ele é o nosso sábado, o nosso sabá, ok? Hebreus capítulo 4 vai falar isso para a gente. Então veja, muitas vezes nós vivemos momentos na nossa vida cheios de tribulações, de lutas, de demandas, de dificuldades, de tensões, mas a palavra de Deus está nos garantindo aqui, no Salmo 23, e através daquilo que Jesus nos diz no Novo Testamento, que independentemente das nossas circunstâncias e situações, nós temos nele paz abundante. Não qualquer paz, paz abundante. Não são as circunstâncias que determinam a nossa paz, é a nossa vida nele que determina a nossa paz. Então, certa vez Jesus ele está com os seus seguidores, com os seus discípulos, e eles estão atravessando o mar da Galileia. Jesus vem de uma agenda ministerial bem intensa, e eles vão atravessar para o outro lado, para a região dos Gadarenos. E aí ele está no barco, e ele está cansado, e ele dorme. Enquanto ele está dormindo, vem uma tempestade, e os discípulos, vários deles pescadores, experientes, homens do mar, começam a ficar angustiados, desesperados com a tempestade. O que me faz imaginar que deveria ser uma tempestade bem feia, porque eles estavam acostumados com o mar. E aí eles ficam tão exasperados com aquilo que está acontecendo, que eles vão procurar Jesus, e quando eles olham para Jesus, Jesus está dormindo. E eles ficam, agora que estavam angustiados, né? Eu imagino que eles ficam decepcionados. Poxa, nós estamos todos aqui tentando controlar a situação, garantindo que o barco não afunde, nos esforçando, e o Senhor, Jesus está dormindo. E eles acordam Jesus, mestre, não te importas que pereçamos? Só um parênteses, eles estão começando a caminhada deles com Jesus, ok? Eles estão começando. Jesus diz para eles: venham após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eles estão começando a andar com Jesus.
Então eles ainda não conhecem, já viram Jesus curar aqueles negócios, mas ainda não entendem direito quem Ele é. Então Jesus desperta, olha para eles e diz: por que vocês estão com medo? Por que vocês são assim tão tímidos? Não tendes fé? Pode checar lá, Marcos capítulo 4. Não tendes fé? E aí o texto diz que Jesus repreende o vento e o mar, e faz-se grande bonança. A expressão do verbo na língua original, no grego, é que o mar se acalma imediatamente, ele se aquieta. Qualquer um de nós que já teve uma experiência assim, né, de ver um dia chuvoso, ondas, né, quando o mar vai se tranquilizando, ele vai se tranquilizando aos poucos, não é? Ele vai parando aos poucos, mas a ideia ali é que imediatamente as ondas cessaram e fez grande bonança. Qual o ponto? Por que Jesus dormia no barco? Talvez a nossa resposta seja, porque ele estava muito cansado, Ricardo. Ele vinha de uma agenda ministerial muito intensa. Mas eu quero te dar uma outra alternativa. Jesus dormia porque ele estava em paz. Ele estava em paz. Porque ele vivia a vida dele, imersa na vida do Pai. Eu digo isso por causa da forma que ele responde para os discípulos. Ele diz assim: por que vocês estão angustiados? Por que vocês estão perturbados? Por que vocês são tímidos assim? Vocês ainda não têm fé? Veja, ser um discípulo de Jesus significa ser uma pessoa que pensa como ele, fala como ele, faz as coisas que ele faz. Para isso, você primeiro precisa andar com ele, você precisa ouvi-lo, vê-lo, o que ele está falando e o que ele está fazendo. Então você aprende, e aí você pensa como ele, fala como ele e faz o que ele está fazendo. Jesus não tinha nunca, até aquele momento, acalmado uma tempestade. Então, ele não pode estar ali dizendo para os discípulos: por que sois tímidos, homens de pequena fé, querendo dizer para eles: por que vocês não ordenaram que o mar parasse, que aquietasse? Porque eles nunca viram Jesus fazer isso. Então, a percepção que eu tenho do texto, quando ele diz para eles: por que sois tímidos? Por que vocês estão aflitos? Por que vocês ainda não têm fé? É essa. Jesus está dizendo para eles: vocês não confiam no pastor? Vocês não confiam que ele está cuidando da gente? Nós saímos daqui para ir para Gadara, e nós vamos chegar em Gadara. Não importa qual seja a tempestade que venha, apareça no caminho. Então Jesus tem plena segurança no Pai, no pastoreio do Pai, e ele está dormindo porque ele está em paz. E aí o que ele faz? Ele acorda e ele pega o que está dentro dele, que é paz, e ele traz para fora dele. Vamos lá. Ele traz para fora dele. E o ambiente turbulento passa a ser um ambiente de paz. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me leva a descansar em pastos verdejantes. Aonde é que está a sua paz? Da onde ela vem? Das suas circunstâncias? Das coisas estarem todas funcionando bem na sua vida? Do trabalho está indo bem? Da empresa está avançando? Do casamento está em paz, está harmonioso? Do ministério está sendo bem sucedido? Veja, se a nossa paz vem disso, ela vem das circunstâncias. Quando isso não for assim, quando a tempestade vier, a gente vai ficar atribulado, a gente vai ficar angustiado. Mas se a nossa paz vem dele, Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou.
O apóstolo Paulo diz para a gente: o reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se nós estamos imersos na vida de Jesus, nós estamos imersos num reino de paz. Então nós vamos ter tribulações, vamos ter tempestades, vamos ter circunstâncias difíceis nessa vida, mas se nós estamos andando com Ele, nós vamos dormir no barco. Amém? Nós vamos dormir no barco. Pedro estava aqui. Ele estava aqui. Você abre a sua Bíblia em Atos capítulo 12 e você vai ver algo bem interessante. O rei Herodes mata Tiago, irmão de João, ao fio da espada. E ele vê que os judeus gostam disso. E aí ele prende Pedro, para poder fazer a mesma coisa com Pedro. Só que era a época da festa dos judeus, então ele deixa Pedro na prisão e fala: quando passar a festa, eu vou matá-lo. E aí o texto bíblico nos diz que no dia anterior à morte de Pedro, no dia seguinte ele vai ser sacrificado, vai ser morto, vai ser condenado. Pedro está na prisão com 4 escoltas de guardas olhando por ele. E sabe o que Pedro está fazendo? Ele está dormindo. Ele está dormindo, ok? No meio de uma tempestade, ele está dormindo, porque ele esteve no barco. Amanhã eu vou morrer. O que eu vou fazer? Eu não sei você, mas se eu soubesse que amanhã eu ia morrer condenado, eu acho que eu estaria orando: Deus, em nome de Jesus, por favor, me liberte desse daqui. O Senhor é todo poderoso, o Senhor pode fazer milagres, abre essas portas. O Senhor fez com que o Filipe fosse trasladado e aparecesse lá em Cesareia. Eu creio que o Senhor faz essas coisas, faz isso de novo. Eu estaria assim. Como você estaria? Amanhã você vai morrer por causa da sua fé. Mas Pedro está dormindo. Entre os soldados, ele está dormindo. Ele está dormindo tão profundamente que um anjo aparece, fala com ele, as cadeias caem da mão dele, as portas se abrem, ele vai atrás do anjo e ele acha que ele está sonhando. Só quando ele está lá fora e o anjo vai embora, que ele olha ao redor e fala: ué, é para valer esse negócio aqui, não era sonho. Então, querido, se você está andando com Jesus, o bom pastor, saiba que independentemente das suas circunstâncias, independentemente de você estar num mar agitado, nele você encontra paz abundante. Ele te faz repousar num pasto verdejante. Essa é a ideia de abundância. Pense numa ovelha dormindo num pasto verdejante. Ela é tudo que ela quer na vida dela. Ok? Dormir num pasto verdejante. É acordar, comer, dormir de novo. Acordar, comer, dormir de novo. Mas ele nos conduz também, diz a sequência do texto: leva-me para junto das águas de descanso. Leva-me para junto das águas. Ele é a nossa paz, mas ele também é o nosso sabá. Ele também é o nosso descanso. A nossa relação com Deus. Naquilo que a gente realiza, naquilo que a gente faz, no ministério, na nossa vida, no nosso casamento, no nosso trabalho, na criação dos nossos filhos, não está baseado na nossa capacidade, não está baseado no nosso desempenho, está baseado no nosso descanso, na nossa dependência. Quanto mais nós dependemos de Deus, mais nós descansamos nele. Às vezes nós temos essa noção de que a gente precisa avançar, e a ideia com relação a isso é que nós precisamos nos esforçarmos mais. Mas veja, o avanço no reino não é um esforço maior. O avanço no reino é uma dependência maior. A gente precisa trocar de Deus. Muitas vezes pessoas me contactam, me ligam, falam comigo pelo WhatsApp e tudo mais, por causa de cursos que eu dou na internet, por causa da Escola de Jesus, que é uma escola que eu tenho ligado à Mocidade para Cristo, e elas dizem assim para mim: pastor, eu estou com essa situação assim, assim, assim. E aí elas mesmo diagnosticam, elas dizem assim: eu acho que eu preciso jejuar mais, eu acho que eu preciso orar mais, eu acho que eu preciso ler mais a Bíblia, eu acho que eu preciso...
para o meu casamento mudar, para o meu marido ser transformado, para o meu filho ser liberto, para minha esposa ser curada. E sabe, jejuar é muito bom, e a gente deve fazer isso sempre. Orar é excelente, e a gente deve ter uma consistente vida de oração. Ler a palavra é imprescindível e maravilhoso, e a gente não deve abrir mão disso. Mas não são essas coisas feitas a mais que faz com que a gente tenha avanço. O que faz com que a gente tenha avanço é uma dependência maior dele. Entende? Dele. É um descanso nele. Eu leio essa palavra, eu oro, eu jejuo, porque o que eu estou buscando é um lugar nele. Um lugar no coração dele. Um lugar de intimidade com ele. É isso que eu estou fazendo. E as realidades, elas são transformadas, elas são mudadas a partir daquilo que ele produz, daquilo que ele faz, não a partir daquilo que eu, no meu esforço, realizo. Jesus, em João capítulo 6, ele diz assim: da carne, daquilo que vem da carne, ou seja, da nossa capacidade humana, do nosso esforço humano, nada se aproveita. As palavras que eu digo a vocês são espírito e vida. Espírito e vida. Então não é o nosso esforço, é a nossa dependência. É nós descansarmos nele. É nós olharmos e falar: Senhor, a minha vida está colocada na sua vida. Se o Senhor não estender as mãos, nada pode acontecer. Mas se o Senhor estender, qualquer coisa pode acontecer. E eu estou aqui, dependendo do Senhor, confiando no Senhor, esperando pelo Senhor. E esse tipo de descanso, diz Davi, refrigera a nossa alma. Tem gente aqui com alma seca. Tem gente aqui essa manhã com a alma cansada, às vezes ressequida pelo medo, ressequida pela dúvida, ressequida por alguma realidade de pecado com o qual você tem lutado e perdido. Eu quero dizer para você que para essas e outras coisas, a saída é o descanso nele. É confiar que aquilo que Jesus fez naquela cruz, quando ele disse assim: está consumado, de fato foi consumado. Não é que precisa haver alguma coisa a mais da sua parte para completar o que ele fez, não. Precisa haver confiança, dependência, entrega, fé da sua parte, da minha parte, daquilo que ele fez. E isso traz refrigério para a nossa alma. Isso faz com que a palavra dele, que é espírito e vida, nos inunde, mediante a sua graça, mediante a sua misericórdia. Mas Davi vai continuar e diz que ele vai nos liderar, ele vai nos guiar por veredas da justiça, por amor ao nome dele. Veja, a palavra justiça é uma palavra que para nós ela é meio complexa, porque nós definimos muitas vezes justiça por aquilo que nós achamos que é justo. Mas justiça na Bíblia tem a ver com o projeto, tem a ver com a esfera, com a perspectiva do que Deus tem para as nossas vidas. A justiça de Deus é manifestada através da vida de Jesus. Ele é a justiça de Deus. Justiça, na perspectiva bíblica, ela tem dois significados. Ela pode ter essa ideia
de algo que precisa ser feito corretamente, mas ela também tem essa ideia de você experimentar uma direção reta, que é aplicada a você. Então o apóstolo Paulo, ele diz que Jesus, que é a justiça de Deus, que teve uma vida reta diante de Deus, que não tinha pecado, se fez pecado por nós, para que nós nos tornássemos a justiça de Deus. Veja, a justiça de Deus é a realidade da vida de Jesus, aplicada à sua vida, à minha vida. Quando o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, o que ele faz é trazer a vida de Jesus para dentro da nossa vida. E nós passamos a ter a nossa vida agora, modelada pela vida de Jesus. Como eu disse, isso é o discipulado. Isso é ser discípulo. É ser uma pessoa que pela fé naquilo que Jesus fez e pela presença da vida dele em nós, através do Espírito Santo, nossa mente começa a ser renovada e nós começamos a pensar como ele. Nós começamos a falar como ele. E nós começamos a viver como ele vive. Nós começamos a fazer aquilo que ele faz. Não porque nós nos esforçamos para isso, de novo, mas porque a justiça dele, a vida dele foi colocada dentro de nós. E agora nós temos esse lugar de justiça, essa vida de justiça, esse caminho de justiça, veredas de justiça, ok? Vereda é um caminho, esse caminho de justiça na nossa vida. Nós somos justos. A palavra que o Novo Testamento usa para isso é a palavra santo. Nós somos santos. Você é santo. Vira para quem está do seu lado, diga isso. Você é santo, você é santa. Diga aí, diga para a pessoa. Talvez você não se sinta tão santo, mas essa não é uma questão de sentimento, entende? Não é uma questão de sentimento, é uma questão de fé, é uma questão de realidade. Isso é o que você é, essa é a sua identidade, a sua nova identidade. Deus gerou você de novo. Se você aceitou Jesus, você nasceu de novo. Deus gerou você de novo. Pare para pensar, o Espírito Santo vai gerar você de novo pecador? Não. Então não defina a sua vida pelo pecado, defina a sua vida pela palavra de Deus, pela verdade de Deus. Ele diz, você é santo. Você é santo. Isso não é para fingir que você não peca, tá bom? Porque João diz assim para a gente, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, se alguém pecar. Preste atenção, ele não diz quando alguém pecar, ele diz se alguém pecar. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, se você pecar, você tem que chegar para Deus e dizer, Senhor, eu não sou mais isso. E eu fiz algo que não tem mais nada a ver comigo. Obrigado por aquilo que seu filho fez por mim. Eu peço que por aquilo que ele fez por mim, o Senhor me perdoe. Sabe, o pecado tem que nos deixar indignados. Por muito tempo eu fiquei frustrado com os meus pecados. Até que eu entendi isso e comecei a compreender que o pecado não pode me frustrar, ele precisa me indignar. Por quê? Porque ele não tem mais nada a ver comigo. Ele não faz mais parte de quem eu sou. Ele é meu inimigo. Então eu tenho que ficar indignado, sabe? Todas as vezes que eu estou dirigindo, alguém me fecha, eu fico bravo, amaldiçoo o cara, dou uma buzinada, né? Eu tenho que ficar indignado com isso. Eu tenho que falar, Deus, não é isso. Isso não é mais parte de mim. Eu estou indignado por ter agido assim. A minha vida agora é a vida do seu filho em mim. É um caminho de justiça, que é conduzido por ele. Agora, chega no verso 4, ele faz uma transição. Ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam.
A tua vara e o teu cajado me consolam. Preste atenção, ele fez uma transição aqui, que muitas vezes a gente não nota. Ele diz assim: ainda que eu ande. Vamos lá. Ainda que eu ande. O que ele está dizendo ainda? Anteriormente. O Senhor é meu pastor. Ele me conduz. Ele me dirige. Verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então preste atenção, o Senhor não conduz você para o vale de sombra e de morte. O Senhor não conduz você para esse lugar. É você que anda para Ele, entende? É você que vai na direção dEle. Pense na figura que Davi está usando. Ele está usando a figura do pastor. O Senhor é meu pastor. Qual é o pastor que ia levar uma ovelha para um vale de sombra e de morte? Qual é o pastor que iria levar uma ovelha para um vale onde ele sabe que tem lobos ali preparados para atacá-la? Não, ele vai fazer um caminho maior, ele vai dar uma volta maior, mas ele não vai conduzir as ovelhas por ali. Então Davi está fazendo um contraste aqui. Ele está dizendo: olha, se eu seguir a liderança do pastor, ele vai me conduzir a pastos verdejantes, ele vai me conduzir a águas tranquilas, ele vai me conduzir por uma vereda de justiça. Agora, se eu seguir o meu caminho, a minha direção, eu vou andar por vales de sombra e de morte. E qual é a boa notícia? É que se você fizer isso, ainda que você faça isso, o pastor não te abandona. Ele vai atrás. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, a tua vara e o teu cajado me acompanham. Ele vai atrás. Jesus, em Lucas capítulo 15, conta uma história assim. Ele diz: qual de vocês que tendo 100 ovelhas, ao colocar no curral 99 e sentindo a falta de uma, não larga lá as 99 e não vai atrás da que se perdeu? Então, meu querido e minha querida, eu não sei, talvez alguns de vocês aqui estejam atravessando vales de sombra e de morte. Alguns de nós podem ter feito escolhas, opções, decisões que nos conduziram numa direção diferente daquela que Jesus nos conduz, daquela que Ele está nos dirigindo. E talvez por isso a gente esteja lidando com circunstâncias e situações na nossa vida. E a boa notícia que eu tenho para você é que você não está sozinho nisso. O bom pastor está te perseguindo. Ele está atrás de você. Ele quer trazer você de volta. Ele quer atravessar com você o vale de sombra e de morte que você entrou, que eu entrei. Porque vales, irmãos e irmãs, não são lugares para a gente viver. São lugares que nós atravessamos. E ele diz: ele vai. Eu escolhi o caminho errado, mas ele veio atrás de mim. A sua vara e o seu cajado me acompanham. Sua presença, seu poder, sua graça, sua misericórdia, seu amor, sua bondade. E por que Ele me acompanha? Porque Ele nos acompanha quando nós entramos por esses caminhos que nós não deveríamos entrar. Sabe o que acontece? A gente chega do lado de lá. A gente chega do lado de lá. Os lobos não nos devoram no vale, porque o pastor está conosco. E quando a gente chega do lado de lá, o que que nós temos? Uma mesa. Uma mesa. Davi diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Eu acho isso lindo. Sabe por quê? Porque Davi está falando do coração do pastor. Ele está falando do coração do nosso Deus, do coração do nosso Pai. Você entrou pelo vale de sombra da morte. Ele veio atrás de você, Ele te levou para o outro lado. E talvez na nossa cabeça limitada a respeito da imensidão do amor de Deus, da sua graça, da sua misericórdia, a gente pense: do lado de lá, Ele vai trazer para a gente agora um puxão de orelha, Ele vai trazer para a gente agora uma bronca,
O que tem do lado de lá? Uma mesa. Uma mesa preparada na presença dos nossos adversários. O seu adversário não é a sua sogra, tá bom? Não é seu sogro, não é o seu patrão, não é... Seu adversário é Satanás. Ele é o seu adversário. Ele é aquele que veio para matar, roubar e destruir. Mas quando a gente é conduzido pelo pastor, ainda que a gente escolha caminhos errados, e ele nos leva até o outro lado, o que ele tem lá é uma mesa preparada. Mesa na Bíblia significa lugar de comunhão, lugar de intimidade. Então, essa manhã ele está dizendo para você: meu filho, minha filha, sente-se aqui comigo. Essa cadeira tem o teu nome, ninguém vai sentar nela. Sente-se aqui comigo. E se você senta na mesa com o Pai, sabe o máximo que o diabo pode fazer? É ficar ao redor rugindo como um leão, querendo te tragar, mas sabendo que ele não pode botar a mão em você. Porque o Pai está sentado ali na mesa com você. O Pai está sentado ali, o pastor está sentado com você naquele lugar. Preste atenção, meu querido e querida. Jesus, ele diz certa vez para uma mulher que vem até ele dizendo assim: Senhor, liberta minha filha. E ele diz para ela: não é justo que se pegue o pão dos filhos e dê para os cachorrinhos. E ela diz para Jesus: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. Vou falar com essa igreja aqui, ó. Para essa igreja, tá, pastor? Essa igreja aqui, ó. Preste atenção. Você não come das migalhas. Você é filho e filha. Você come do pão que está na mesa. Quantos de nós temos vivido, lemos esse texto e vivemos das migalhas? As migalhas do reino é para quem está lá fora, para quem não foi alcançado, para aquele que precisa do toque da cura, da graça, da libertação, entende? Migalhas é para aqueles que não estão na mesa como filhos. Você está na mesa como um filho. Não viva das migalhas do reino quando você tem pão fresco na mesa, todos os dias. Todos os dias. Está ali. Não viva do pão de ontem, não viva da migalha que cai no chão, viva do pão da graça que está na mesa, do perdão que está na mesa, do amor que está na mesa, da misericórdia que está na mesa, da compaixão que está na mesa, da cura que está na mesa, da libertação que está na mesa, do poder que está na mesa. É aí que a gente está, é nessa mesa que a gente se alimenta. E quando a gente se senta com ele nessa mesa, olha o que Davi diz: nossa cabeça é ungida com óleo. Você passa a ter uma vida com óleo fresco do Espírito todos os dias. Todos os dias tem óleo fresco do Espírito para ser derramado sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça. Eu me recuso a viver do óleo de ontem, a óleo fresco para hoje. O Espírito Santo quer se derramar sobre mim hoje, sobre você hoje. Aquilo que Ele fez ontem é maravilhoso, mas o maná de ontem ficou para ontem. Hoje é pão fresco, é óleo fresco derramado sobre a sua cabeça. Ele diz: faz com que o meu cálice se transborde. Isso está relacionado ao vinho, vinho novo, vinho da presença de Jesus. Viver uma vida transbordante da presença dele, todos os dias. Ah, pastor, mas olha, ontem foi ontem. Não acorde hoje e fique preso no ontem, ok? Se ontem você errou, se ontem você pecou, se ontem você falhou, saiba que hoje, na hora que você abriu os seus olhos, o Senhor disse: a mesa está posta, sente-se nela comigo. E se você se sentar nessa mesa de comunhão com Ele, o que você vai receber dEle é óleo fresco e vinho novo na sua vida. É isso que nós recebemos. E o nosso cálice, nossa vida, é uma vida transbordante da vida de Jesus.
E diante de todas essas realidades, Davi então termina o salmo dizendo assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Alguns dias da minha vida. É isso? Não. Bondade e misericórdia me seguirão nos dias que eu estiver orando mais, no dia que eu estiver mais consagrado. É isso? Não, é bom orar mais, ok? É bom viver consagrado, mas não é isso. Ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Não é talvez me seguirão, é certamente me seguirão todos os dias da minha vida. No dia bom tem bondade e misericórdia, no dia mau tem bondade e misericórdia. No dia em que a gente acordou azedo, tem bondade e misericórdia. No dia que a gente acordou doce, tem bondade e misericórdia. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. No dia que a gente estava muito animado, bondade e misericórdia estava lá. No dia que a gente estava para baixo, desanimado, cansado, pensando: cara, será que vale a pena esse negócio? Bondade e misericórdia estavam lá. A bondade e misericórdia, todos os dias. Todos os dias. O dia que eu me sinto o homem mais santo da face da terra, eu falo: Jesus, eu sei que eu sou pecador, só porque a tua palavra diz que eu sou pecador. Porque a sensação é que você está. A bondade e misericórdia. E aqueles dias em que você ora, e na hora que você ora, você parece a pessoa mais santa do mundo, mas aí, a primeira situação que você tem, na rua, no trânsito, em qualquer lugar, já mostra a força que o pecado ainda tem sobre a sua vida. Nesse dia, bondade e misericórdia estão me acompanhando. Você está entendendo? E por causa de tudo isso, Davi revela uma realidade que era a ambição do coração dele. Ele diz: eu habitarei na casa do Senhor todos os dias, para todo sempre, porque o Senhor é meu pastor, porque o Senhor não me abandona, porque é uma mesa, porque sua bondade e sua misericórdia estão comigo. Senhor, há uma ambição no meu coração, também para o dia bom e também para o dia mau. É tua presença, é a tua presença, é ela que eu quero. Davi no Salmo 27 diz: uma coisa eu buscarei, uma coisa, é viver na casa do Senhor para todo sempre. Pelo que você vive a sua vida? Por quem você está vivendo a sua vida? Pelo ministério? Pela igreja? Ou por Ele? É Ele. Por Ele eu estou vivendo a minha vida. Por Ele. Eu estou perdendo tudo o que tenho por Ele. Por nada mais vale a pena. Só por Ele. Porque Ele é o nosso bom pastor. Posso orar com você? Feche seus olhos, curva a sua cabeça.